Fala galera, beleza? Eu me chamo Iago e eu estarei ministrando para vocês o curso de férias do SESMAC 2024.1. Eu e minha equipe, Ian e João Vitor, trouxemos como tema Programação Orientada a Objetos. Esse slide que estaremos utilizando aqui nas aulas estará disponível na descrição para vocês baixarem e acompanharem a aula, como uma forma de ter um material de apoio e tornar o aprendizado algo mais intuitivo. Ao longo dessas aulas nós vamos mostrar que POO não é um bicho de sete cabeças, é algo que dá para se aprender tranquilamente, beleza? Quando vocês baixarem esse slide na descrição, vocês vão ver que na segunda página dele tem esse ícone aqui do GitHub, que quando vocês clicarem vai levar vocês direto para um repositório lá no GitHub, contendo as classes, os códigos criados em aula para vocês poderem ter uma base, poderem dar uma olhada lá, ok? E vamos tentar ser o máximo objetivos. Passando uma visão geral aqui para vocês, nós vamos abordar ao longo dessa apresentação os 4 pilares da programação orientada a objetos, que no caso são a abstração, o encapsulamento, a herança e o polimorfismo. Eu digo para vocês não se assustarem, tá? A POO não é difícil de ser compreendida, é só uma maneira de pensar e isso vai facilitar muito para vocês na hora de criarem seus softwares, ok? O objetivo dessa aula vai ser compreender os conceitos fundamentais da programação orientada a objetos e estabelecer uma base sólida, ou pelo menos legal, para o desenvolvimento orientado a objetos, ok? E vamos falar um pouco de termos técnicos. O que é a programação orientada a objetos? A programação orientada a objetos, ou POO, é um paradigma de programação, assim como, por exemplo, a programação funcional, é outro tipo de paradigma de programação. E a PO ela é dividida em classes e objetos, que nós veremos daqui a pouco. E a sua principal vantagem é nós aproximarmos a programação do mundo real, porque nós vamos ter entidades como, por exemplo, um carro que tem suas características na vida real e nós vamos meio que transformar suas características em código. E trazendo aqui para vocês alguns conceitos básicos, nós temos a abstração e o encapsulamento. A abstração, principalmente, é algo extremamente importante para vocês começarem a codar utilizando POO. O que é a abstração? É basicamente você representar os objetos do mundo real em código. Ou seja, eu tenho lá um carro que ele tem um tamanho, um peso e uma cor. Então eu vou lá no código transformar tamanho, peso em cor em código, dizer que o tamanho é um double, a cor é uma string e assim vai. E o encapsulamento, nós vamos ocultar detalhes de implementação, vamos ocultar algumas coisas dentro do código. Pode parecer meio confuso de começo, mas quando a gente começar a colocar a mão na massa, fazer código, vocês verão que é muito tranquilo, ok? Como eu tinha dito anteriormente, a programação orientada a objetos é dividido em classes e objetos. E a gente precisa saber primeiro o que é uma classe e o que é um objeto. A classe, como vocês podem ver aqui no canto esquerdo, é um tipo estruturado que ela pode conter 2 membros, que são os atributos e os métodos. Os atributos são os dados daquela classe e os métodos são as funções, para quem vem de outras linguagens de programação, são funções. E a classe ela pode conter outros recursos, como construtores, sobrecarga, encapsulamento, herança, polimorfismo, que tudo isso a gente vai abordar nas aulas que virão em breve, ok? E os objetos, eles basicamente são instâncias da classe. Ou seja, se eu tenho a classe triângulo, como vocês podem ver aqui na direita, eu vou lá e declaro x e y como sendo da classe triângulo. E digo que x vai receber um novo triângulo e y vai receber um novo triângulo. É basicamente isso. O objeto é instância da classe. Eu estou dizendo que x está recebendo aquela classe. Entendeu? E a abstração que eu tinha dito anteriormente é algo extremamente importante para você começar
a codar os seus códigos orientados a objetos. Como, por exemplo, nós temos aqui uma tabela onde nós temos 4 entidades: carro, moto, elevador e conta-banco. As características, vamos pegar a primeira linha, do carro e da moto é tamanho, cor, peso, altura, e suas ações são acelerar, parar, ligar e desligar. O elevador, da mesma forma, tem suas características, tem suas ações, né? A conta-banco tem as suas características, tem suas ações. Então, a gente vai levar em conta que as características dessas entidades são os atributos de uma classe e as ações são os métodos, como nós citamos anteriormente aqui, ó. Os atributos e os métodos, né? As funções. E trazendo aqui mais para o mundo um pouco da programação, para quem já está habituado, isso aqui é um diagrama UML, onde nós podemos fazer meio que uma prévia do nosso código. E aqui nós temos aquela mesma entidade, ó, carro, com os atributos tamanho, cor, altura e peso, cada um com seu tipo, sendo tamanho do tipo double, cor do tipo string, altura do tipo float e peso do tipo int. E aqui embaixo, aqui ó, as ações acelerar, parar, ligar e desligar seriam os nossos métodos. Acelerar retornando um void, frear retornando void, ligar também e desligar retornando um void. Ou seja, as características do carro nós transformamos em atributos com os tipos primitivos da linguagem, que no caso nós vamos utilizar Java, e as ações nós transformamos em métodos. Assim como na classe elevador, que ela recebe peso máximo sendo um double, tamanho um int. Os métodos subir, descer e escolher andar. Conta-banco, exatamente a mesma coisa. E aí agora nós vamos colocar um pouco a mão na massa e fugir um pouco da teoria. Afinal, a gente precisa aprender a codar e como é que realmente funcionam essas coisas, como as classes, por exemplo. Então vamos começar criando essa classe carro. Aqui eu vou abrir a minha IDE. Eu estou utilizando o IntelliJ IDEA com Java. E aqui, ó, na nossa IDE, nós vamos criar a classe carro. Nós vamos vir aqui em New Java Class, já que estamos utilizando Java, e criar a classe carro. É importante que as classes tenham a inicial maiúscula, assim como estão aqui, ó. Criamos a classe carro. Agora nós vamos colocar os atributos e os métodos. Para quem não está familiarizado com diagramas UML, se vocês observarem aqui ao lado dos atributos, nós temos um símbolo de mais. Esse símbolo, nós vamos nos aprofundar um pouco mais em breve, mas esse símbolo ele está relacionado diretamente com os modificadores de acesso. Quando está com o símbolo mais, é porque utilizaremos o modificador de acesso public. Então, aqui nós vamos criar o atributo tamanho, que como tem o maisinho, a gente cria como public. E ele é um double. Então, vamos criar public double tamanho. E assim vamos fazer para todos os outros atributos. Public string cor, public float altura, public int peso. Então, se vocês observarem, nós já criamos os atributos da classe carro. Agora nós precisamos criar os métodos, ou seja, as funções da nossa classe carro. Aqui nós iremos criar apenas o seguinte: vemos aqui, tem um mais, então é public. É um void, né? Retorna o void, então é public void. E o nome da função é acelerar. Aqui nós já criamos um método, que é o método acelerar. E observem
que dentro dos parênteses do método acelerar não tem nada. Mas, por exemplo, aqui dentro dos parênteses podia ter, por exemplo, quantidade sendo int. Então, isso seria os parâmetros do nosso método. Como, por exemplo, um int quantidade. Isso estaria especificado aqui no ML, mas como não tem, nós não iremos colocar, ok? Fica para as próximas aulas. Vamos criar agora o método public, retornando um void frear. Criar agora o método public, retornando um void também ligar. E public, retornando um void desligar. É basicamente isso. A abstração, nós pegamos um carro e transformamos ele em código, pegando as suas características e as suas ações e transformando isso em atributos e métodos. E para vocês treinarem aí em casa, eu recomendo que vocês façam as classes elevador e conta banco. Sempre lembrando, você primeiro olha o modificador de acesso, como aqui todos têm mais, então todos serão public. Olha o tipo, aqui ó, double, int, float, coloca o tipo, coloca o nome do seu atributo e fecha com o ponto e vírgula, ok? Aqui terá as classes criadas, caso vocês tenham alguma dificuldade, é só consultar aqui. E aqui nós vamos falar um pouco sobre o encapsulamento. Eu já vou adiantando que nós não vamos nos aprofundar, tá, nessa aula sobre o encapsulamento, mas vamos falar um pouco para que na próxima fique algo mais claro para vocês, ok? Aqui nós temos a classe carro, que como vocês podem ver está um pouco diferente da classe carro que nós vimos na página 9, né, que só tinha 4 métodos e 4 atributos, sendo todos public. E a diferença é que aqui, utilizando o encapsulamento, vocês podem perceber que aqui não tem os modificadores de acesso mais, né? Não tem public. Agora vamos utilizar outro modificador de acesso que vai ficar para a próxima aula, que é o private. Esse menos aqui significa private. E nós vamos adicionar 2, 4, 6, 8 métodos. Os métodos getters e os métodos setters, que são métodos para esconder a implementação do nosso código, como nós vimos aqui na página 6, ocultar detalhes de implementação. Então, na próxima aula, nós vamos ver encapsulamento e modificadores de acesso, também com algumas boas práticas de design na construção de sistemas, ok?